da implementação dos custos no setor público. Eu começo já com uma pergunta para o conselheiro Rodrigo Coelho sobre por que o Tribunal de Contas decidiu criar um guia, o primeiro guia do Brasil, guia prático de implementação de custos. Por que tudo isso começou? Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Eu preciso voltar muitas etapas para responder a sua pergunta. Em 2019, quando nós estávamos relatando as contas de governador do Estado do Espírito Santo, sob a lógica de que o governo do Estado executa a política de educação, tá? A gente focou em educação naquelas contas como o algo mais que nós iríamos entregar. Sob a ótica de que o governo do Estado executa a política de educação, mas ele também, por conta do regime de colaboração que está a constitucionalidade, ele coordena a política de educação, nós fizemos um levantamento de toda a rede educacional do Estado e dos municípios. E naquela ocasião, uma pergunta que não queria calar é quanto custava o aluno realmente e verdadeiramente em cada escola? Porque tinha um debate nacional que propunha a mudança da forma de financiamento da educação, do Fundeb que nós temos hoje para o custo aluno-qualidade, que é algo que se deseja. O parágrafo 7º do artigo 211 da Constituição fala que o padrão de qualidade estabelecido na educação deve ser aferido por meio do custo aluno-qualidade. Mas o custo aluno-qualidade, ele é um método de financiamento. Ele estabelece formas de financiamento. Só que ele faz isso por meio das vias orçamentárias. Ele faz um cálculo simples do orçamento que a gente tem. Na verdade, o Fundeb, o orçamento que tem dividido pelos alunos. O custo aluno-qualidade, que é uma estrutura ideal e multiplica pelo custo que aquela estrutura gera. Isso é inalcançável. Então a gente precisava saber quanto era o custo e isso não existia. E a gente também entende, no Tribunal de Contas, e aí eu vou recuperar uma fala que eu ouvi ontem, tem uma assessora que ele estava defendendo a qualificação de mestrado dela, foi aprovada e por orgulho eu registro, e o professor Talmo de Paiva disse que a premissa da qualidade é a padronização. E o grande desafio na implementação de custos, que é aquilo que vai me informar o custo do elemento que eu desejo apurar ao final, do objeto de custos que eu vou ter, da unidade de custos, que é uma etapa que nós incluímos no guia a partir da norma, do centro de custos que nós estamos estabelecendo, a dificuldade na implementação para o efeito mais importante do custo, que é a comparabilidade, porque ao final, quando eu apurar o custo de determinado equipamento público, quando eu souber o custo do aluno na escola A, na escola B, do município X, eu quero comparar com o aluno da escola A, da escola B, do município Y. Não para penalizar ninguém, mas para que o gestor que esteja tomando decisão se pergunte: por que na minha escola o aluno custa mais caro que na escola do fulano de tal e o meu resultado não é igual o da escola do fulano de tal? Porque se a gente permitisse que cada um fizesse do seu jeito, o elemento de comparação estaria só dentro de si. E quando nós conversamos, a gente foi conversar, verificado isso com vários atores, nós conversamos com a STN lá em 2019 ainda, com a Secretaria do Tesouro Nacional, e eles nos disseram: aqui no governo federal, cada ministério registra custos de um jeito. E a partir daí a gente, nós não tem na norma, vocês conhecem aí, tem exigência legal, tudo isso a gente está passando pela qualidade da plateia, mas tem lá a exigência legal, está estabelecido, mas na norma legal tem conceito, não tem método. E método, cada um fazendo o seu, vai ficar cada um de um jeito. Então, por isso o tribunal avoca para si a responsabilidade de padronizar, de dar padrão. E por isso, então, respondendo a sua pergunta, por isso que nós resolvemos fazer da maneira que nós estamos fazendo a partir do guia de implementação do sistema de custo no setor público. Que está indo para uma segunda edição, uma segunda versão, mas a gente já vai falar sobre isso. Eu quero trazer aqui para a nossa discussão o Rafael Ramos Martins, que é contador da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Por que a gente trouxe o Rafael aqui? Porque o Rafael e a Prefeitura de Vila Velha estão nesse debate, né, implementando na Prefeitura de Vila Velha esse guia. Então,
Como começou, como é que foi essa construção e quais as dificuldades? Bom, boa tarde a todos. Pegando ainda dentro do contexto que o conselheiro citou, o município de Vila Velha, lá em 2019, tentou fazer esse processo de implantação, tudo muito ainda em planilhas, né, de Excel, então não tinha uma estruturação sistêmica para trabalhar, até por conta não tinha um balizador para seguir. Hoje, e aí é importante ressaltar, Luiana, que a criação do guia, ele serviu de balizador para a gente avançar no processo e o projeto piloto andar da forma como gostaríamos, né? Hoje, a gente, no período ainda da audiência pública, a gente se debruçou no guia, veio trabalhando junto com a Lubiana, diversas visitas em loco, né? A Lubiana esteve junto com a gente, desde quando assinou o termo de cooperação, o prefeito Arnaldinho assinou o termo em 2024, e a gente veio trabalhando isso com os setores da prefeitura, Secretaria de Administração, os setores que cuidam de materiais, e hoje a gente tem focado o projeto, o piloto, na Secretaria de Educação. Dificuldades é inevitável, né? Mas com o guia e com a Smart desenvolvendo um sistema, implementando o sistema, a gente está enxergando assim, no horizonte de curto para médio prazo, um avanço considerável no processo de implantação. Hoje a gente definiu, né, de forma bem pé no chão, vamos dizer assim, trabalhar com a Secretaria de Educação. A gente definiu 4 escolas, né, 2 escolas de nível fundamental e 2 escolas de ensino infantil, até para fins de comparabilidade, né? E a gente tem ido em loco, conversado com os diretores, tem avançado bastante. E uma coisa que a gente percebeu, a gente tem que mudar a visão, visão dos gestores, visão dos secretários. A gente tem que entender que a contabilidade de custos, uma coisa é a contabilidade pública, onde vai fazer o acompanhamento ali orçamentário, financeiro. Agora, a contabilidade de custos, ela tem que ser tratada de forma segregada, né? Não, a gente chegou à conclusão que não dá para um contador de UG que está ali no dia a dia fazendo a contabilidade, assuma também fazer a contabilidade de custos daquela unidade gestora. Por quê? Requer atenção, tempo demandado. Então, a gente tem que fazer toda uma estruturação, o marco legal disso, dentro da própria ente. A secretária nossa de Finanças, Adinalva, tem trabalhado isso junto ao chefe do executivo, o prefeito Arnaldinho. Possivelmente, nos próximos dias, inclusive, a gente vai publicar um decreto no Diário Oficial instituindo a contabilidade de custos. Eu acho que é um fator, um ponto importante para motivar, né, o andamento do projeto. E tem feito buscado ações para ter um setor responsável pela contabilidade de custos. Então, e agora com o protótipo do sistema, que foi apresentado aqui pela manhã, à medida que a gente vai alimentando o sistema, onde vão surgir, né, a necessidade de refino. Então, assim, um ponto importante para quem já está, ou até quem vai entrar agora no projeto piloto, é trabalhar a qualidade das informações nos cadastros. Então, assim, vocês viram aqui pela manhã o protótipo mostrando um mapa, onde você vai clicar e conhecer ali o objeto de custo que está sendo tratado, né? O equipamento público. E esse cadastro, ele vai trazer o que está no sistema. Então, se a gente não tiver com aquilo muito bem alinhado, ele vai trazer o que o sistema vai puxar. E aí é o que eu falo, que é o refino do sistema, né? Então, assim, vamos ter um sistema, temos um guia, mas é necessário trabalhar a qualidade, ter profissionais capacitados, como a Mariana citou aqui mais cedo, para que possa, de fato, trabalhar a qualidade da informação e o processo avançar. Agora, nesse meio todo, surgiu uma necessidade nova para a Smart, né?
quer desenvolver uma solução que é uma ponte entre o Tribunal de Contas e as prefeituras, no sentido de não de comunicação, porque existe essa comunicação entre o Tribunal de Contas e as prefeituras, mas sim ter um sistema, uma ferramenta para que isso funcione. E como é que vocês fizeram para desenvolver essa solução? Boa tarde todo mundo. Pessoal, depois dessas falas fica até meio difícil para mim, né? Sou um peixe pequeno aqui, mas tentando trazer, né, o olhar do ator não estatal, da empresa, né, que vai tentar ajudar nessa jornada, né, Rafael? A gente começou, como colocou o GC da Mariana, foi, né, um trabalho de comitê interno, né, de desenvolvimento, de envolvimento das partes. Hoje eu estou aqui, né, sou um dos responsáveis pelo desenvolvimento do sistema, mas eu represento uma equipe gigantesca dentro da SMAR, né, que está voltada, focada nisso. Então, assim, o que eu posso dizer é, a gente pensou, o sistema que vocês viram hoje cedo, a gente pensou nele, né, a gente está pensando nele, agora vamos envolver com o Rafael para ser um instrumento efetivo na gestão por resultados, né. A gente não quer que esse sistema ele seja um uso pro forma, né, para prestar conta para o tribunal. A gente quer que realmente ele vire uma ferramenta de gestão, uma ferramenta que vai trazer resultado, efetividade. Como disse a Mariana hoje cedo, a questão não é mais se gastou 25% na educação ou não. Como foi esse gasto? Foi efetivo? Atingiu as metas? Com os indicadores que foram desenvolvidos, atingiu os indicadores? Foi efetivo? Qual a visão da população sobre a gestão da educação no município? Então, acho que a área pública, né, como um todo, a administração pública, tem que caminhar agora para o caminho gerencial, né? Não é mais uma questão só legalista, né, de conformidade, né? Então, a gente acha que aí, uma parte fundamental, gente, para a empresa como em si, como o Rafael já colocou, foi a questão do tribunal dar um padrão. Porque a gente, né, quando uma empresa se propõe a construir uma ferramenta, ela tem que ter um padrão, uma forma, ela tem que ter uma visão de onde ela quer chegar com o produto, como vai ser. Então, o que a gente via antes do Tribunal do Espírito Santo era ações isoladas, cada um trabalhando de uma forma. Então, assim, existia uma vontade da SMAR de desenvolver um sistema de cursos há muito tempo. A Mariana mesmo hoje você colocou, né, que ela ia falar de cursos, né, em São Paulo, mas como, né? A gente sabe que tem, mas como vai ser? Então, a partir do momento que teve essa padronização, que tem um norte, que é uma coisa que, pelo que a gente conversou até nos bastidores, ele está tentando se levar para o federal, né, para ser a nível federal. Então, acredito que faltava esse padrão para os fracassos, né? Que nem o Rafael colocou, os fracassos do passado. Acho que faltava esse padrão. E faltava um agente público, como o tribunal, induzindo, né, esse tema. Então, eu acho que esse ponto é onde entra a SMAR nessa questão, né? A gente entra como um ator que vai tentar articular, no que for possível, né, as duas pontas do processo. Muito bom. Eu gostaria de perguntar ao Rodrigo Lubiana, né, como auditor e como desenvolvedor também, guia, né, porque vem aí uma segunda versão, dia 11 de novembro, ou seja, não é um guia prático, que ele é unidirecional, do Tribunal de Contas para as prefeituras. Ele é um relacionamento. Vocês estão levando informação, levando como deve ser, mas vocês estão ouvindo o outro lado também. Isso que eu achei muito interessante, sabe? Não é incisivo, né? Então tem os projetos pilotos, olha, tá falhando aqui, vamos mudar, tanto é que está vindo uma segunda versão. Tô errada? Não, está certa. Boa tarde a todos. Várias coisas para dizer aqui importantes, mas vamos começar por aí. Eu acho que o grande sucesso que está sendo esse projeto nosso é justamente essa forma diferente de fazer as coisas. Né? Via de regra, o tribunal, um órgão incisivo. Eu vou lá, digito a norma, publico e cobro a informação. Sempre foi assim, com prestação de contas, seja contábil, seja folha de pagamento, contratações.
né, é a forma do tribunal trabalhar. Eu preciso criar uma estrutura baseada na lei, nas normas, e solicitar que essa informação chegue para que o tribunal possa exercer o controle externo. Isso não tem nada de errado, está dentro das competências do tribunal. Só que custos, dada a característica de ser algo inovador, desafiador, até porque muitas iniciativas já foram testadas e não deram certo, então foi onde nós falamos, não, aqui tem que ser diferente. A forma de trabalhar aqui não pode ser o modelo tradicional do Tribunal de Contas. Aqui nós precisamos, sim, desenvolver um método, pensar, né, internamente no laboratório do tribunal, que foi aí que surgiu a primeira versão do guia, mas não editá-la com cunho normativo para que as informações já tivessem que chegar ao tribunal. Nós tivemos essa primeira edição e, a partir daí, a celebração de um acordo de cooperação técnica, convidamos alguns jurisdicionados, algumas prefeituras, Vila Velha faz parte, Vitória, Cariacica e outros municípios, nós estamos com 12 municípios já participando, e o próprio governo do estado também, para que dentro desse acordo de cooperação técnica a gente pudesse dialogar com os municípios e, obviamente, também ter os feedbacks em relação ao método que foi pensado. Testar o método, saber se ele é eficaz, se ele funciona, e onde não funciona, o que pode ser feito para melhorá-lo. Então, realmente, é uma forma diferente de trabalhar e que tem dado muito sucesso, e acredito eu que tem acelerado o processo, mais do que em outros módulos, por exemplo, cidades, onde a gente normatizava, depois dava prazo, o município não conseguia cumprir, as empresas de tecnologia tinham dificuldade para entender o que era aquilo, e aí prorrogavam 1, 2, 3 anos. Né? Aqui a evolução está sendo muito mais rápida. E nesse acordo de cooperação técnica está previsto que as empresas de tecnologia, já que os municípios não desenvolvem a própria solução, eles contratam, as empresas também participam do processo, participam das discussões. Isso facilita a interlocução com os desenvolvedores para que eles possam saber exatamente o que o tribunal está dizendo. Então, isso também facilitou o processo. Mas eu gostaria de destacar, nas falas que foram feitas anteriormente, sobre iniciativas que não deram certo, que, como o Rafael falou, Vila Velha tentou lá atrás, não conseguiu. Nós tivemos em São Paulo semana passada e também tivemos esse mesmo feedback lá da contabilidade da Prefeitura de São Paulo, que eles também tentaram iniciativa de custos há algum tempo atrás e também não conseguiram. O que nós fizemos de diferente? Que foi iniciativa nossa mesmo, sem buscar em nenhum lugar, até porque não tinha nada desenvolvido nesse sentido. Primeiramente, a estrutura codificada, padronizada, tanto para os objetos de custo, as unidades de custo, os centros de custos e para os elementos de custo. Então, um padrão. Um padrão para apropriação de custos indiretos, rateio. Olha, se eu vou ratear energia, qual é o critério que eu utilizo? Eu vou utilizar esse critério. Mesmo que utilizem outros critérios para as finalidades, mas para fins de controle, um padrão. Até porque isso permite a comparabilidade das informações. E uma terceira, talvez a maior sacada desse método nosso, é não desenvolver contabilidade de custos dentro do sistema contábil. Porque as iniciativas anteriores, acredito, né, não posso afirmar porque não estudei isso com profundidade, mas acredito que as iniciativas anteriores que não tiveram sucesso, muito provavelmente porque a ideia era desenvolver uma contabilidade de custos dentro da contabilidade. Então aí você tem um plano de contas que já é gigante, você tem que criar uma série de controles adicionais, talvez contas correntes infinitos, para poder, no momento da liquidação da despesa, no momento do reconhecimento do fato gerador, dentro do sistema contábil tem que fazer apropriação de custos. Isso iria engessar qualquer contabilidade, por menor que seja a instituição. Né? Então, o que nós pensamos? Não, a contabilidade ela vai ser mais um sistema de informação para alimentar o SIC, que é o sistema de custos. Então, o sistema de custos ele é um sistema independente. E ele busca informação no sistema contábil e nos demais sistemas estruturantes a partir da ocorrência do fato gerador, porque a gente garante uma coerência com a NBCT SP 34. Então, a dinâmica funciona como? Eu tenho gasto com pessoal, folha de pagamento. Eu tenho que contabilizar a folha de pagamento todo mês, isso já é rotina, certo? No momento que eu reconheço a variação patrimonial diminutiva da folha, que é na liquidação da folha, o sistema de contabilidade avisa para o sistema de custos que tem um custo para ser reconhecido. E aí ele vai reconhecer dentro dessa estrutura codificada, padronizada, no SIC, a partir de uma informação analítica que vai vir lá do sistema de RH e não da folha de pagamento, e não da contabilidade. Porque a contabilidade ela tem um valor agregado, vocês que são contadores sabem disso. Eu não consigo identificar pela contabilidade onde as pessoas estão lotadas no município, onde elas trabalham,
eu só tenho essa informação no sistema de RH, que é o sistema estruturante. Então o SIC, ele se alimenta da contabilidade primeiro para reconhecer a ocorrência do fato gerador, que é a VPD. Mas na hora de apropriar no centro de custos, ele busca a informação no sistema de RH. E assim funciona para materiais de consumo no sistema de almoxarifado, depreciação no sistema de patrimônio, onde eu preciso saber onde os bens estão localizados, e aí eu preciso qualificar os meus inventários, porque se eu não tiver um inventário atualizado ou direcionado corretamente os bens, eu vou gerar uma informação torta ali na frente, né? E o sistema de gestão de contratos, para saber na execução de contratos onde os custos estão acontecendo. Eu tenho uma licitação, por exemplo, um contrato para a prefeitura inteira para vigilância patrimonial. E eu tenho vigilantes trabalhando em várias áreas do município, vários setores, várias secretarias. A contabilidade não sabe onde essas pessoas estão trabalhando, mas o sistema de gestão de contrato sabe, porque tem que liquidar a despesa fiscal de contrato, aquela história toda. Então eu busco a informação lá no sistema estruturante para alimentar. Tá, então só para destacar aqui o que permeou essa metodologia, esse pensamento, e aí, com base no acordo de cooperação técnica, a gente está testando essa metodologia na prática agora, e aí vai demandar trabalho mesmo, Rafael, como você disse. Por quê? Porque o sistema estruturante precisa estar organizado. Não é o sistema de custos que vai dar trabalho. O que vai dar trabalho é a organização da informação do sistema estruturante. É saber se o controle patrimonial está correto, se o controle de almoxarifado está correto, se a folha de pagamentos, as pessoas que estão lá cadastradas na folha estão lotadas no local adequado. Então, a impressão que se tem é que custo dá trabalho. Não, o custo está organizando a casa. A verdade é essa. Muito bom. Eu imagino que tudo isso impacte, inclusive, na transparência, né? Nós estamos num estado que é o mais transparente do Brasil, ganhou um prêmio, né? Inclusive, eu entrevistei o secretário de Marca Mata sobre isso e realmente a impacta, não é? Porque você está publicizando todas as informações, inclusive de quanto custa um aluno, não é isso? É difícil ficar quieto ouvindo esse pessoal falar. Na verdade, gente, o sistema de registro de custos, o Lubiana falou, tem que resolver os sistemas, tem que ver como é que está o sistema organizado, os cadastros, tem que ver como é que estão os processos de trabalho. E a informação ao final não é a informação só mais transparente, é a informação que realmente diga o que está acontecendo, porque hoje a gente é transparente de um jeito que as pessoas não entendem. A gente divulga os balanços, ok, o cidadão comum, ele faz o que com essa informação? A gente divulga todas as informações agregadas, o cidadão comum, ele debate o quê? Isso muda o que no debate da eleição de prefeito do município onde a gente registrou custos? Isso esclarece o quê? Nada. O registro de custos muda a governança pública no país. A gente vai mudar o debate da eleição. A gente vai mudar o jeito das pessoas escolherem ser candidatos. Porque a gente vai saber, o aluno tal custa tanto, o resultado dele no IDEB é tanto. Naquele posto de saúde, o atendimento custa tanto. Naquele determinado lugar, o atendimento é X. Esse asfalto que custou tanto, ele deveria depreciar em tanto tempo, ele já está depreciado. É disso que nós estamos falando. Nós vamos mudar as relações entre o público, entre as pessoas e o Estado. É isso que nós estamos falando que vai mudar. A administração pública, ela vai para um outro lugar. Eu estava dizendo nos bastidores que a gente vai inaugurar a administração 2.0. A iniciativa privada está na administração privada 37.0, 43.0. Nós estamos querendo a 2.0, porque custos está no setor privado desde a Revolução Industrial. Só que a gente não implementa aqui. A gente não conseguiu implementar aqui. Assusta. Assusta. Sabe por quê? Porque a desinformação, a desorganização favorece a manutenção do status quo de um monte de gente. Você resolver implementar custos e organizar processos, organizar sistemas e registrar a vida acontecendo, porque, veja bem, a norma diz que o registro de custos é no momento do consumo do bem ou do serviço.
daí você já não consegue fazer a partir da contabilidade. Porque a contabilidade precisa acompanhar a vida, ela não é a vida em si. Ela precisa acompanhar a vida acontecendo. Então, quando você fizer o consumo daquele bem, é preciso haver o registro. Não vai para o registro consolidado do balanço, porque o nome diz, é consolidado. Essas várias informações fragmentadas dos vários registros vai alimentar a contabilidade também, ali na frente. Então tem uma retroalimentação. Pois bem, como é que a gente faz tudo isso? Eu quero agradecer Vila Velha, quero agradecer a Adinalva, porque lá quando nós começamos a pensar as codificações, a gente precisava saber se aquilo era lógico, se funcionava. Porque inovação, gente, não é fazer algo que ninguém nunca viu. Os códigos que nós estamos estabelecendo, eles obedecem uma lógica que vocês conhecem. A gente pegou o plano de contas e fez um plano de custos espelhado e está tratando a codificação ali. Por quê? Porque a gente entendeu que era uma codificação amigável para vocês. E quando a gente foi testar isso, foi lá em Vila Velha, a Adinalva abriu as portas, também Marataízes, o Fernando abriu as portas, e nós começamos a verificar se aquela codificação fazia sentido ou não. Por quê? Porque pegando carona no que disse a Andressa, que é um relacionamento, nós entendemos algumas coisas para implementar o projeto de custos. Primeiro, quem se relaciona com o poder público não merece da nossa parte preconceito. Então, se vocês contrataram uma empresa num processo lícito, me cabe conversar com ela abertamente, sem rodeio. Não tem um criminoso ali, tem um agente privado que visa o lucro legitimamente, que tem uma relação lícita com o Estado. Nessa relação a gente pode estabelecer diálogo. É a primeira coisa. Parece óbvio dizendo assim, mas o óbvio às vezes precisa ser dito, porque nem sempre foi assim. E os privados aqui, os servidores públicos estão aqui. Aliás, eu quero parabenizá-los a todos pelo dia de ontem. Dia do servidor público para mim é todo dia, porque a gente se dedica todo dia para entregar o melhor para as pessoas que nem sabem que a gente está trabalhando por elas. Então, a primeira premissa foi estabelecer a quebra do preconceito. Se eu falar alguma coisa que não estiver em contra daquilo que a gente tratou nesse tempo todo, você fique à vontade de me corrigir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter humildade. Porque o Rodrigo disse, olha, a gente estabelecia uma métrica, a gente quer informação desse jeito. Às vezes a gente fazia o prestador de serviço dar uma volta para entregar uma informação que, se a gente pedisse de outro jeito, seria mais simples. Mas a gente não conversou, a gente achou que a gente sabia como é que tinha que ser, e nem todo conhecimento é gerado no controle. O controle gera conhecimento, mas a vida acontecendo, ela é uma experiência que a gente não pode ignorar. Então a gente tem a humildade de entender que boa parte do conhecimento do qual nós vamos nos apropriar para a implementação desse método vem de vocês. Então por isso nós queremos estabelecer isso. E terceiro e mais importante, a geração dessa informação, ela não vai servir para rejeitar, aprovar ou aprovar com ressalva uma conta. Vai servir para vocês tomarem uma decisão que mude a vida das pessoas. O controle é parte do processo de gestão. A gente do controle externo precisa olhar para isso estrategicamente, não como cumprimento de obrigação. Nós olhamos assim e queremos que vocês olhem, então por isso nós estamos trazendo o guia dessa forma. Nós não temos um módulo do Cidades ainda para receber a informação de custo que já será criada. Eu digo ainda por quê? Porque lá na frente nós vamos precisar ter. Porque nem todo mundo faz as coisas pelo amor. Nós queremos que seja pelo amor, mas tem gente que só faz pela dor. Aí eu lamento imensamente. A gente não vai deixar de ser tribunal porque as pessoas não entenderam. Então, assim, o que a gente quer estabelecer é uma parceria de Estado. A gente quer que o Estado gere uma governança pública melhor com o seu cidadão. Então é isso, além de dar transparência que já é dada nos mecanismos que nós temos, com a linguagem que nós temos,
nós vamos mudar a linguagem, nós vamos mudar a forma de comunicação, nós vamos mudar o relacionamento e o diálogo. É isso que nós estamos aqui nos propondo a fazer. Essa implementação pela dor me gerou muitos fios de cabelo branco na época das cidades. Porque quando a gente fez fazendo uma retrospectiva, eu só falo um minutinho, tá? Não vou... Fazendo uma retrospectiva, o tribunal esteve a ponto de abandonar o projeto Cidades, quando eu assumi a Secretaria-Geral de Controle Externo, e eu tive com uma primeira conversa, acho que com o presidente, né, com o Budib, que era o presidente, ele queria encerrar o projeto Cidades. Eu falei, não, isso, o projeto é o maior projeto do tribunal, só que ele precisa ser totalmente remodelado. O Erickson estava lançando a cabeça lá porque ele acompanhou esse processo. Ele precisa ser totalmente remodelado. E foi remodelado, e hoje o Cidades é um sistema que rende qualidade para as informações, né? Para as informações que o tribunal recebe, e também qualifica a informação no usuário, porque ele precisa se adaptar. As empresas de tecnologia sofrem um pouquinho, mas elas também se ajustam, e com isso os municípios capixabas têm conseguido ganhar alguns prêmios aí de qualidade da informação, por causa desses fios de cabelos aí, dessa pressão. Mas é isso, eu também acho que o melhor caminho é o diálogo, é a construção coletiva, nada imposto de maneira radical. A gente falou eu pedi autorização para falar de novo. A gente falou da organização dos sistemas, dos processos de trabalho, e quando a gente conversava lá no início, lá para elaborar o projeto, a gente via resultados com essa organização que eram adicionais. Por exemplo, vocês sabem bem, vocês mandam para a gente inventário de bens, não mandam? Tem gente que manda para o tribunal aqui, né? Tem gente de fora aqui, não tem? Levanta a mão, por favor, só para a gente saber. Tem de Ibatiba. Não, Ibatiba é aqui. Ipatinga. Patinga, perdão. Ah, tá lá. Então, os outros todos mandam para a gente inventário de bens. Quando vocês mandam inventário de bens, tem lá a unidade gestora e o conjunto dos bens daquela unidade gestora. Aí Vila Velha me manda, eu tenho 10 mil computadores na Secretaria de Educação. Como é que a gente audita? Como é que a gente verifica se aquilo está correto? Ao estabelecer os cadastros das escolas e dos equipamentos públicos todos de educação, e quando cada bem for localizado no devido equipamento público, eu fiscalizo, mas o cidadão também fiscaliza. É uma informação que já está lá. Vocês vão precisar fazer alguma outra coisa que não seja no controle de patrimônio, dizer onde é que está, que já deveria estar dito? Não. A partir disso, a informação está lá. No momento que você der entrada, comprar algo novo e distribuir para aquele determinado equipamento, estará lá a informação e ninguém vai precisar fazer nada novo. Então, quando fala que o que vai dar trabalho, o sistema ele organiza a informação, organiza os processos, é isso. A gente vai dar qualidade à informação, porque hoje com transparência, Andressa, a gente diz, tem 2 mil computadores na Prefeitura de Vila Velha, só que você não consegue saber onde eles estão. Então isso não adianta para a gente hoje. Adiantará quando a gente souber na palma da mão. Estou entrando numa escola aqui, quantos computadores tem aqui, eu vou lá contar. Isso é possível de fazer. Acho que ninguém fará assim desse jeito, mas se quiser, será possível de fazer, só para exemplificar, materializar o que nós estamos falando. É simples, né? A diretora, não, mas está dizendo que tem 30 e aqui eu só tenho 15, ela vai cobrar. Então é possível haver uma fiscalização, sim. Bom, nós estamos partindo para a segunda versão, mas tem um plano muito maior, que é ampliar o guia para todo o Brasil. Como é que está esse processo, esse projeto? Quais são os próximos passos em relação a isso? Bom, nos tribunais, nós somos 33 tribunais de contas no Brasil, todos eles trabalhando de forma autônoma. Vocês sabem bem disso. Nós temos o Tribunal de Contas da União, 5 tribunais de contas de município ou municípios e 27 tribunais de contas dos estados e Distrito Federal. Nós temos algumas instituições nesse sistema tribunais de contas que organizam os tribunais de contas. Uma delas é o Instituto Rui Barbosa. E no Instituto Rui Barbosa nós organizamos um comitê de custos aplicado ao setor público, no qual eu sou presidente e o Rodrigo Lubiana é coordenador executivo técnico. Eu não sei o nome que dá para o cargo que ele... Mas entenderam, né?
Então, e o Rodrigo é coordenador executivo. O que nós estamos fazendo? Nós entendemos que era responsabilidade do sistema de controle externo puxar para a organização. Então, não é do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, é do sistema de controle externo. Nós fomos ao município de São Paulo, nós conversamos com o Tribunal de Contas do município de São Paulo, nos recebeu o presidente, Domingos de Seio, o conselheiro Ricardo Torres, e a partir daí nós fizemos reuniões com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria de Gestão e com a Controladoria do município de São Paulo para que eles implementem este guia lá em São Paulo. Também tivemos conversa com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a conselheira Cristiana, que é a presidente, o conselheiro Wagner Rosário, a equipe técnica, conversando para a implementação nos municípios do Estado de São Paulo e no Estado de São Paulo. Conversamos com o conselheiro Durval Ângelo na ocasião do 3º Seminário de Custos do Setor Público que foi realizado em Belo Horizonte, também para que municípios do Estado de Minas Gerais, e aí Belo Horizonte e Contagem, conversaram conosco dizendo do desejo de implementar o guia, mas nesses processos autônomos, vocês imaginam que há um certo constrangimento de um usar o guia do outro. Então, o Tribunal de São Paulo vai usar um guia do Espírito Santo, o Tribunal de Minas vai usar um guia do Espírito Santo, então nós estamos aprovando o guia do IRB, do Instituto Rui Barbosa. A versão 2.0 do guia do Tribunal será a versão 1 do guia do Instituto Rui Barbosa, para que os tribunais de contas se apropriem desse guia e induzam a implementação nas suas unidades jurisdicionais. A gente tem uma conversa marcada com o ministro Jorge Oliveira para que o TCU também faça isso nos seus jurisdicionados do ente federal. Só que nós também, paralelamente, conversamos com a Secretaria do Tesouro Nacional. O Rodrigo Lubiana fez reuniões semanais, e aí isso já tem lá uns 3 meses, que tem reuniões semanais em que a Secretaria do Tesouro Nacional está dissecando o guia, criticando ponto por ponto, verificando a possibilidade de implementação ou não. E como nós no guia, a gente fala que você pode implementar custos por modelagens diferentes, né? A gente pode fazer por modelagem orgânica, de política pública, e na STN a conversa é, vamos focar na orgânica, para a gente conseguir ter amplitude primeiro, a gente foca, depois amplia, para a gente conseguir avançar. E aí a gente teve um retorno muito positivo em São Paulo. Nós tivemos uma reunião com a presidenta do FNDE, Fernanda Pacobaíba, na semana passada, porque ela quer ser piloto da implementação deste sistema de custos. Então, quando as pessoas compreendem o que é mais fácil. Acho que estava todo mundo ávido por um método, e a gente entende que nós conseguiremos chegar de forma nacionalizada. Quem começar primeiro sairá na frente e terá mais conforto na sua implementação, porque terá mais tempo para implementar, para organizar os sistemas, para organizar os processos, mas nós estamos extremamente otimistas com a possibilidade de alcançarmos o Brasil inteiro com registro de custos aplicado ao setor público. E haja trabalho para a ESMAR. Sim, estamos trabalhando para isso. Porque vai ter muita gente procurando, né? E é essa a ideia, né? É vocês terem uma ferramenta para atender essas prefeituras que queiram implantar o sistema, não é isso? Isso, a gente, né, como eu disse antes, o sistema ele já foi pensado grande. Então, assim, o que eu quero dizer com grande? A gente, como foi colocado hoje cedo, ele vai integrar com todos o ecossistema de soluções que vocês tenham, para justamente dar a qualidade que o tribunal espera e que vocês esperam, e que o cidadão espera também. Então, assim, a gente já pensou que o sistema nasceu grande, ele já nasceu, né, desse comitê da SMAR, ele já nasceu para ser parrudo, grande, para entender toda a logística, toda a jornada que vai ser essa implementação, né? Eu acredito que, né, os Rodrigos estão plantando a semente, né, que vai levar alguns anos para gerar um fruto. Então a gente quer, a gente quer participar desse primeiro passo junto, né, com o Rafael. A gente até almoçou junto, né? Já vamos começar já vamos começar aqui de best friend, né? Já vamos começar a trabalhar junto.
Então a gente quer participar dessa primeira semente, já quer crescer junto e colher os frutos lá na frente. Eu acho que cabe só uma observação também importante, porque foi falado aqui de São Paulo, município de São Paulo, de Belo Horizonte, né? Então, caramba, mas como assim implantar o custo com esse método no município de São Paulo, que é um município que tem um orçamento de 125 bilhões de reais? Simples. A metodologia é a mesma. Uma escola na Prefeitura de Vitória é uma escola na Prefeitura de São Paulo. O setor público, essa é a vantagem, ele é padronizado. A Lei 14.133, que é a Lei de Licitações, ela se aplica ao município de São Paulo e se aplica ao município de Governador Lindenberg, a mesma lei. O plano de contas PECASP, que vale em São Paulo, vale aqui em Vitória. Não é isso? Então, o que a gente está falando aqui é de implantação de um método, sabe? Óbvio que os sistemas precisam ter mais, eu acho que, eu não sei usar o termo técnico, né? Mais potência, porque aí o volume de informações é grande. O que muda é o volume de informações. A metodologia não, é a mesma, tá? E mais um detalhe, a implantação, gente, ela é gradual. Ninguém vai chegar aqui, agora eu vou implantar sistema de custo feito de Vitória, no ano que vem está apurando o custo de todos os equipamentos públicos, de todos os programas de governo. Não é assim que funciona. O método consiste em a gente selecionar um objeto de custo ou 2 objetos de custo para poder a gente aplicar a metodologia e concluir o processo do início ao fim. Depois que você concluiu o processo, mapeou necessidades, aí sim você começa a expandir para outros objetos de custo, que aí é replicar, ok? Então, creio que vocês vão iniciar o processo, né, provavelmente, mas não se assustem que vocês vão começar fazendo logo o curso da prefeitura inteira, não é assim que funciona. Só para dar também essa tranquilizada, porque senão as pessoas podem ficar assustadas com isso. Vocês começaram com 4 escolas. 4 escolas. É importante ressaltar que foi lançado o sistema aqui hoje, né? Então, assim, para não cair naquela armadilha, o sistema está lançado, a gente já quer implantar, mas existe todo o trabalho pré-operação. E é importante frisar isso porque é ali, né? É degrau por degrau. Não adianta, como o Luciano falou, não adianta querer dar um passo maior, porque não vai chegar ao resultado que se espera. Então, assim, eu quero detalhar no nível máximo possível. Talvez essa não seja a realidade. Então, cada municipalidade vai pensar na sua realidade, vai estudar, né? E é importante conhecer o guia, né? O guia, embora ele tenha uma metodologia técnica para desenvolvimento de sistema, mas ele tem também ali a base teórica para que todos possam conhecer e gradativamente vir implantando para que consiga lograr êxito no final. Só para fazer uma observação, que a gente estava, você estava falando, eu acabei perdendo o original. Vila Velha vai ter que trabalhar as ansiedades do seu próprio prefeito, né? Porque ele diz assim, meu sonho é mandar um torpedo, o sujeito foi na unidade de saúde, eu quero mandar um torpedo para ele dizendo, a sua consulta na unidade de saúde custou tanto. Essa é a ansiedade que vocês vão ter que trabalhar quando a implementação chegar a esta fase. Porque há o desejo das pessoas também de chegar primeiro. O Denis estava falando a gente está plantando a semente, a gente vai avançar, vai demorar anos. No momento que vocês resultarem, o primeiro custo, o fruto já se deu. Então eu não acredito que demorará anos. A gente fez uma experimentação num outro município, ele já fez algumas escolas. Primeiro exercício, uma escola de janeiro a julho, o aluno custou 9 mil. Uma outra escola, do mesmo perfil, por coincidência, com a mesma quantidade de matrículas, custou 17 mil. Foi dobrado. Mas por quê? Aí nós estamos lá analisando os porquês. A teoria mais provável é de que a determinada escola que é mais cara é aquela escola onde todo professor quer ir. No concurso de remoção, quem vai primeiro? O que tem mais tempo de carreira. O que tem mais tempo de carreira tem o maior salário porque ele já progrediu na carreira. A questão é o seguinte, se eu botar todos os professores de maior salário, isso é uma coisa que ninguém tinha pensado aqui. Alguém tinha pensado nisso? Se a gente colocar todos os professores com maior salário numa determinada escola, porque está no fim de carreira,
vai ter o melhor resultado? Então a gente vai ter que mudar o concurso de remoção. Isso é custo. É aí que nós queremos chegar. Muito bom, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perdão. Infelizmente nosso tempo terminou, mas eu acho que foi muito rico esse debate, né? Muito rico, eu aprendi muito. Muito obrigada a todos, obrigada mesmo, tá? E que a gente realmente veja esse projeto crescer cada vez mais. Obrigada.